Coloca uma felicidade imposta pra gente de uma forma que a gente, todo mundo acredita que é aquilo, né? Eu tenho que estar desse jeito, eu tenho que estar dessa forma, E às vezes é o que a Vanusa falou, a felicidade não é aquilo tudo. Mas é aquilo tudo dentro da gente. É aquela explosão, sabe? Aquele pingo, né? Aquele pingo d'água que fez vibrar, reverberar no outro. Que a felicidade não é só tua. E não é só pra você. Esse sentir a felicidade. A felicidade está num todo, né? Eu não vou ser egoísta de dizer que a felicidade é só para mim, não. Quando eu fiz o contato com a Vanusa e quando eu tive todo um trabalho no Hospital de Clínicas, ali eu vi que você se doar, ali estava a felicidade. A felicidade não está em você buscar para você, numa forma egóica, né? Mas está em você dividir o que é melhor, o teu melhor com o outro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real, mais uma conversa franca, boa, aberta e espero que seja de muito conhecimento novo para você que nos assiste, que nos escuta. Muita gente ouvindo no Spotify, né, Vanusa? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Que Tudo bom, jóia, né? Graças a Que Deus. bom, mais de uma plataforma. Isso facilita muito a vida das pessoas, né? E o Spotify é uma delícia, né? Porque você põe lá no carro, fica escutando, dirigindo, não precisa... Você escolhe o que você quer hoje. É muito bom essa liberdade, é muito boa. A turma que fica muito tempo no trânsito, vai ouvindo, tirando informações, trocando ideias, com o próprio podcast, anotando, até às vezes para um pouquinho o carro para anotar... E o YouTube, aquela imagem legal também do bate-papo. Queria também aproveitar a oportunidade para pedir para você que gosta do podcast, das informações que a gente traz aqui em todo episódio, para curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscrever, né? Se você quiser, a gente pede para apoiar o canal, não financeiramente, a gente pede para apoiar se inscrevendo no canal, divulgando o podcast, só assim a gente vai conseguir continuar. Até agora não pingou nada, né, Vanusa? Vamos ver se melhora esse negócio. Quem 2023, sabe esse ano, né? 2023. Vamos torcer aí. A aposta é 2023. Que venham os patrocinadores. Sim, sem dúvida. E pode ser pequeno patrocinador também, médio, grande. Mas você, telespectador, também é nosso parceiro em ajudar a divulgar para provocar o interesse dos patrocinadores também, porque a gente está tentando fazer algo diferente aqui. Falar sobre saúde, bem-estar, é tão gostoso, né? Coisas novas e em um momento em que a gente senta para conversar. Quantas vezes você consegue sentar com um médico especialista em assunto específico sem estar com um problema? Sem ter uma consulta rápida, sem ter uma consulta enfim. marcada, sem ter que apresentar teu cartão do convênio ou no SUS, né, marcar, o que é pior e mais difícil, ouvir e poder perguntar várias coisas diferentes, né? Porque geralmente difícil, o médico já está né? preocupado com a próxima consulta e aqui a coisa fica... E não é só o médico, é o profissional da saúde, são pessoas relacionadas do esporte, da saúde. Isso, as atividades complementares, inclusive, que envolvem a saúde. Mas eu queria perguntar para você, aliás, nossa convidada de hoje, que está nos assistindo aqui, ela está acompanhando a conversa Vanusa e João sem participar por enquanto. A gente já recebeu aí um enquadramento, né, do Gustavo. Já, né? É que a gente não pode conversar muito nós dois, tem que Não. ouvir o entrevistado. Fomos vetados. Então, se fala tanto em censura nos dias de hoje, né? Será que é isso? Eu fico meio sem graça, porque a gente tá na casa dele, o cara manda a gente ficar quieto. Não dá. Mas assim... muito legal a história da nossa convidada, eu quero que você apresente, porque o que me chamou a atenção, eu comecei a conversar com a Vanusa e falei, e a nossa convidada, me traga mais detalhes, né? A gente troca uma ideia antes. E a primeira coisa que ela falou foi que ela postou algo na internet, a Vanusa postou algo na internet, convocando voluntários para um trabalho social relacionado ao Reiki, em pessoas que têm câncer, ou mulheres que têm câncer. Na verdade, eram convidando profissionais que tivessem o interesse de fazer voluntariamente um trabalho com pacientes com câncer. E a primeira pessoa que me respondeu foi a nossa convidada, que é a Paty Kellen, formada em pedagogia, foi professora e em determinado momento da vida resolveu
trabalhar, né, se aprofundar, fazer formação de yoga, reiki, tem formação na área de aromaterapia também. Agora acabou de fazer uma nova, que eu não sei bem o nome, mas tem relação com o amor, a troca de amor e física quântica. Ativismo quântico. Como é? Ativismo quântico. Ativismo quântico. Então, assim, uma pessoa muito rica, né? Esse nosso primeiro encontro foi muito emocionante, porque quando ela entrou em contato, eu passei o meu telefone, a gente chorou. Foi muito bonito isso, sabe? Porque eu disse, poxa, que legal, né? Alguém interessado em dividir com outras pessoas aquilo que sabe fazer. Então, foi uma delícia. No dia seguinte, a gente estava lá no estúdio dela com 4, 5 pacientes. Uma delas foi a Cassiana, que esteve aqui conosco. E depois, por praticamente um ano e pouco, ela ia até o HC e dava aula num corredor. E até acabou esse programa porque não tinha um espaço para que ela fizesse as aulas. Às vezes a música incomodava, mesmo sendo baixa e tal. Então é difícil, às vezes você quer ajudar, mas não encontra como fazer, né, Paty? Verdade. Isso por si só esse gesto teu, já é motivo suficiente para você estar aqui. Porque quantas pessoas, né, a gente se depara no Instagram, nas redes sociais de modo geral, até mesmo no WhatsApp, com muitos pedidos de ajuda, em que as pessoas expõem situações de fato complicadas, né, e passa batido muitas vezes, ninguém para, né, opa, eu sou voluntário, eu estou aqui, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Então, fantástica a tua atitude, o teu gesto, muito legal mesmo, parabéns. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de vocês, da gente estar aqui juntos novamente, né? E o mais bacana, quem que pediu para fazer contato com você foi o João, não fui eu. Ele te encontrou na internet. Eu estava acompanhando as tuas redes e o teu trabalho, achei muito interessante e falei, olha, Vanusa, a gente tem que chamar ela. Sobre meditação também, a gente tem que falar um pouquinho aqui. E a Vanusa falou, é minha amiga, de onde você tirou ela? Eu falei, eu sigo ela também. A Vanusa me falou, me passou isso, eu falei assim, não acredito, né, Van? Mas as coincidências, não existem coincidências, né, a gente sabe. Mas é a vida unindo, né, a frequência. Estamos vibrando na mesma frequência. Então, ela acaba juntando a gente de alguma forma. E a Vanusa sempre está nesse meio, né? Sempre cavoca ali a Vanusa. A Vanusa fora do ar. A Vanusa fora do ar, exatamente. Como você falou, né? O canal Pifa ali, a Vanusa... Tô aqui. Mas vou dizer uma coisa. Tô aqui, gente. Vanusa, acho que um novo título para você. Vanusa fora do ar. Sabe por quê? Não tão fora, né? Mas a Vanusa fora do ar, ela fala coisas tão bacanas. Ela falou um negócio que teve um impacto tão grande outro dia, fora do ar. Eu falei, pô, você tem que falar isso no ar. Ela estava contando a história dela para um dos nossos convidados e ela falou que durante os momentos mais difíceis da vida dela, quando ela enfrentou o tratamento de câncer, foi que ela descobriu o que era a felicidade. E foi que ela... E com tudo aquilo, né, eu imagino, não consigo avaliar, mensurar o que você passou, você conseguiu ali naquele momento encontrar, né, o caminho da felicidade. Quantas pessoas diariamente estão buscando, né, o que é a felicidade, né? Exato. Por isso que eu olhei para ela e falei assim, você descobriu? Descobri. E você descobriu? Isso que é o grande lance. O que eu comentei aquele dia, às vezes a gente fica romantizando, querendo coisas grandes, enormes, e acaba deixando de perceber que são os detalhes que nos fazem felizes. Né? Eu até nesse dia eu citei o dia que eu tirei o meu catéter e pude tomar banho e lavar o meu braço. A Van fala foi de uma e eu começo a passar um filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu e processou juntas ali, né? E tipo, vou chorar, né? Claro. Enquanto você chora um pouquinho, a gente vai conversando, porque a gente fala bastante aqui, principalmente a Vanusa. Mas ela se emociona também, não fala, então eu falo aqui. Então deixa que eu falo, né? Mas esse negócio de caminho da felicidade, acho até interessante a gente começar com essa conversa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe bem que tipo de felicidade que ela busca. É porque, na verdade, João, coloca uma felicidade imposta pra gente de uma forma que a gente, todo mundo acredita que é aquilo, né? Eu tenho que estar desse jeito, eu tenho que estar dessa forma, E às vezes, é o que a Vanusa falou, a felicidade não é aquilo tudo.
Mas é aquilo tudo dentro da gente. É aquela explosão, sabe? Aquele pingo, né? Aquele pingo d'água que fez vibrar, reverberar no outro. Que a felicidade não é só tua. E não é só para você. Esse sentir a felicidade. A felicidade está num todo, né? Eu não vou ser egoísta de dizer que a felicidade é só para mim, não. Quando eu fiz o contato com a Vanusa e quando eu tive todo um trabalho no Hospital de Clínicas, ali eu vi que você se doar, ali estava a felicidade. A felicidade não está em você buscar para você, numa forma egóica, né? Mas está em você dividir o que é melhor, o teu melhor com o outro. Né? E geralmente é isso. É alimentar o seu próprio ego. As pessoas misturam muito a felicidade Exato. Com o sucesso ou com uma grande conquista. Isso. E daí quando você atinge essa conquista, no dia seguinte a vida continua. E daí? Né? E muitas pessoas entram até em depressão no day after. Né? Tipo, eu cheguei aqui agora. E agora? Acabou, conquistei. Mas a vida não é apenas esse meu projeto de sucesso que deu certo felizmente agora e que me deixou muito feliz e realizado. Mas e daí? Como é que eu continuo vivendo, né, feliz? E acho que vocês resumem bem isso quando se trata de pequenos gestos, de pequenas conquistas e, sobretudo, do compartilhamento. Né? Você não fazer isso sozinho, não é um projeto pessoal para alimentar o seu ego. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse doar-se também. Porque vem num ponto que você acabou de falar agora, um ato egoísta. Por quê? Porque eu estou me doando para me ver feliz? Mas isso está errado? Em certo ponto, sim. Em certo Mas ponto, eu não posso me doar para me satisfazer também? Aí você está falando do teu ego. Você não está pensando no próximo. Não é nem pensar no próximo. É você falar do teu ego. Né? Eu falo a parte do ego porque, assim, eu tenho que me manter... Feliz. É como se você estivesse se colocando num pedestal. Entendeu? Eu discordo um pouco de você. Eu sou um pouco... Sabe assim, eu tô aqui, mas eu vou me doar para isso daqui. Se você consegue enxergar na igualdade, estamos juntos, estamos no mesmo barco, ok. Mas quando você se coloca num ego superior, que eu posso e eu vou dar e eu sou mais, aí é um ato egocêntrico, egoísta. Mas é um pouco diferente, eu enxergo de uma outra forma. Eu penso mais no ajudar para me ajudar, né? Para me tornar uma pessoa melhor. Ego. Ao ajudar, você considera isso ego? Repete o que você falou. Ajudar para me ajudar. Ego. Você está ajudando com a intenção de se ajudar? Com a intenção de... Para eu me tornar uma pessoa melhor. É o ego. Veja, eu acho que pode ser um caminho, né? Às vezes você descobre Exato. que aquilo é uma vocação até. Exato. Entendeu? Porque tem pessoas que ajudam outras e fazem belos trabalhos, mas elas não ajudam o próximo, assim... livres dessa vontade de ser ajudada ou de ser reconhecida, entende? Tem gente que faz isso propositadamente. Não, aí sim, reconhecimento sim. Não a só pessoa reconhecimento. Ela faz inclusive na frente dos outros, sim. Ou ela divulga uma ajuda que ela deu, um gesto, mas quando a pessoa fala, eu preciso ser uma pessoa melhor, e para ser uma pessoa melhor, eu preciso ter mais empatia. Ótimo. Eu preciso ajudar o próximo. Eu acho legal. Mas eu estou trabalhando para ser uma pessoa melhor, ou seja, eu estou sendo egocêntrico também. Mas com um bom objetivo. Eu acho que nesse caso não é problema. O ego não é um problema em si. O ego não... porque se você não tiver o ego também, não tratar esse pensamento de superpoder com o teu ego, porque a gente tem que lidar com o ego, a gente não vai fugir disso. Sim. A gente tem que derrotar ele, né? Às vezes sim, às vezes eles nos ajudam, caminhar junto, nos impulsiona, Quando que o ego te ajuda? Eu acho que o fato de você se reconhecer, eu não sei falar do ponto de vista psicológico, tá? Mas assim, o que eu entendo, quando eu me reconheço, né? Quando eu me reconheço e entendo as minhas necessidades, o meu valor também é olhar... Autoestima. Mas é olhar para dentro, né? Então, isso deve ter alguma coisa a ver com o ego. Mas, ao mesmo tempo, eu
posso ter esse olhar para dentro, mas sem perder a visão para o horizonte, né? Olhar para as pessoas, olhar para o mundo e tal. Mas a gente tem que se reconhecer como o nosso valor também precisa ser reconhecido. Agora, por exemplo, você fazer algo e mostrar que fez, tem duas coisas que eu vejo hoje como comunicadora e como alguém que faz ações. Às vezes você precisa divulgar não só para conquistar ajuda, mas também para contaminar outras pessoas. E é impressionante, é como... Sabe aquele joguinho de dominó que vai caindo? É impressionante. Aí a gente fala de frequências, né? Não é? Que vai vibrando. E vai atraindo, entende? E isso também acontece. Mas você percebe a diferença de quem faz só para ser reconhecido e quem faz porque quer estimular outras pessoas. E isso, assim, ao longo da nossa caminhada aí, nesse mundo do voluntariado, né, Paty? A gente viveu isso. Eu já levei muitas broncas, viu, João, da Vanusa, de ser muito voluntária até, né? Eu lembro muito bem dela falando assim, Paty, você tem que parar de ser tão voluntária assim, porque eu me dou muito mais, né? Aí a Vanusa vem e me dá umas puxadas assim, Paty... Não, você tem que cobrar, você tem que fazer a tua parte. Tem um momento para cobrar, entendeu? E um momento para ser voluntário, né? E ela sempre foi meu puxão de orelha em relação a isso. Sempre, né? Isso é uma coisa interessante. A gente precisa entender que tem um limite. Eu também demorei um pouco para aprender, né? Cansei de ficar com a conta negativa para ajudar o outro. Até o momento que eu vi, opa, eu não estou ajudando o outro fazendo isso, porque eu estou além das minhas possibilidades. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter recursos para ajudar. O que eu faço para isso? Quais são os caminhos? E aí é um X% para ajudar. Ok. E até hoje eu toco o barco assim e funciona. Não funciona, pai? Funciona. Mas quando você se doa assim, você disse que consegue deixar essa coisa de ego de lado. Você... Não consigo. Não consegue? Não consigo, João. Como que você trabalha isso? Não consigo, mas eu consigo perceber. É uma coisa automática? Eu acho que a meditação me traz para esse momento, sabe? De percepção de como eu estou agindo e de como eu estou sendo, né? Eu estou Patrícia no momento, sabe assim? Eu consigo perceber por conta da meditação, porque ela me traz para esse momento. Mas eu não consigo deixar o ego de lado. Tanto é que quando eu coloco um post no Instagram, o que eu estou fazendo? É o meu ego, sabe assim? Eu preciso trabalhar também com ele. Eu preciso estar o tempo todo me policiando, ou não é nem policiando a palavra certa, mas eu tô sempre em contato, tipo, sabe assim, tipo, né, o anjinho e o capetinho ali, tá, né? Você tá saindo do eixo, né? E deve o anjinho assim, olha, presta atenção aqui, sabe assim? Todos nós somos humanos, temos fraquezas, exato, entendeu? E então eu percebo o momento que opa, peraí, mexeu comigo, mexeu com a minha, né, com o meu ego aqui, né, o meu ego... o lado bom ou o lado ruim, né? Aí Mas assim, quando você faz os teus posts, normalmente o teu impulso inicial foi dividir o que você conhece, o que você sabe, não foi? Na verdade, quando eu coloco algum post, é difícil eu colocar todos os dias mas é só quando eu preciso falar, eu tô sentindo agora. Essa semana até coloquei uma foto da Vanessa, que tirou um olhar, ela tem um olhar para foto assim maravilhoso. E ela foi mudando assim, né? Tô meio TDAH. Ela foi um momento muito mágico, porque foi assim, eu fiz umas fotos na cachoeira com agora me faltou o nome. Um nome, Mas a Vanessa, ela foi de companheira, de amiga para esse processo. E ela captou essas imagens com a fotógrafa que era para ser. Então, ela tirou a foto, ela faz um ritual. Essa fotógrafa, meu Deus, gente, desculpa, não lembro. Tranquilo. Mas ela faz um ritual. Para você fazer essas fotos, ela faz todo um ritual. Ela te benze, ela te acolhe. E é mágico. Só que a Vanessa tirou as fotos dela fazendo esse ritual, da fotógrafa mesmo. E ela tem um olhar, assim, lindíssimo. Ela fez o making of. Exatamente. E ela fez assim... E ela fez exatamente o que eu falei, assim, para ela. Falei assim, olha só, não quero nada exagerado. Né? Se você quiser só tirar da minha mão, do meu pé, tá ótimo. Eu não gosto de aparecer. Né? É engraçado isso comigo desde pequena. Então, eu tenho fotos de pequena abraçada com um palhaço, assim, que eu não queria aparecer. Nunca quis aparecer assim. E ela fez essas fotos. E eu falei assim, não, acho que agora me sinto confortável em publicar essa foto.
sabe assim? E daí eu publico o que vem. O que vem. Tem alguns posts bem lá atrás que eu faço chorando, né? Então eu vejo assim, não tem pontuação, não tem nada assim. É como se você estivesse fazendo uma carta aberta. Sim. Vamos lá, que é uma forma de você, né? Aí depois você lê, daí você fala, olha só como eu estava sentindo. Às vezes eu volto no post, olha só que eu escrevi, nem parece que fui eu. Às vezes eu penso que não sou eu, né? Que não era eu ali nesse momento, né? Sei lá. Agora, falta muito também essa coisa de ajudar, já que você falou de déficit de atenção aqui, de atenção das pessoas com o próximo, né? A gente muitas vezes não presta atenção. O ser humano, de modo geral, está tão preso às suas rotinas, às suas obrigações, responsabilidades, que não, né? Tem alguém passando dificuldade ali do teu lado, você não para pensar. Porra, esse cara está precisando de ajuda, como é que eu posso ajudar? Seja com um conselho, seja com um abraço, seja com um cumprimento. E isso a gente percebe, né, as coisas acontecendo do nosso lado e a gente não está olhando porque a gente tem um foco só, que é aquilo que a gente entende que vai nos deixar feliz por conta da realização pessoal, e muitas vezes a gente deixa a desejar porque não observa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, João, que às vezes não é nem tão distante da gente, né? Às vezes a pessoa que está do teu lado, né? A tua esposa, o teu marido, o teu filho, então, que passam e você tá ali, ó, né? Celular mesmo, né? Tá ali, você tá focado no teu objetivo, tanto, não, vamos lá, vou fazer acontecer. E daqui a pouco a vida vai passando, e esse tempo você não tem mais. Essa semana, ontem até, eu falei pra minha sobrinha, eu falei assim, ela não queria ir para um almoço, daí eu falei assim, você não é obrigada a ir. E daí ela falou assim, não sou, né? Daí eu falei assim, a gente não tem mais esse tempo de fazer a vontade do outro. Você tem que fazer a sua vontade. Mas presta atenção em quem está do teu lado, né? Em quem está querendo você aqui, né? Porque isso faz todo sentido, sabe? Tipo, você... eu posso estar ajudando ou estou prestando atenção numa outra pessoa que está com problemas, que eu vejo muita gente acolhendo outras pessoas, mas esquece quem está do teu lado dia a dia. Isso é uma falta também. O tempo é muito curto e a gente tem... A gente não tem mais esse tempo, né? Coisas a fazer, obrigações mesmo. Você falou da meditação, por exemplo, né? Se a gente colocar no nosso dia a dia atividade física, as nossas refeições, o nosso trabalho, não tem tempo para muita coisa e você acaba não evoluindo em absolutamente nada se você não estabelecer um objetivo claro, né? Quais são as tuas metas, né? Quais são os teus propósitos? Quais são as tuas prioridades? Que a gente fala de prioridade, né? Aí, se você... não, minha prioridade vou trabalhar, então vai, né? Só que daí não volta lá atrás e fala assim, desculpa meu filho, mas você cresceu e eu não percebi. Aí é jogo duro, hein? Doeu, né? A meditação te ajuda a dar essa parada para organizar o que é prioridade para você? Sempre. Sempre. E eu não digo de uma meditação de 1 hora, 30 minutos, que isso é uma evolução, né? É um processo. Mas você dá um respiro para você. Quando eu falo de uma meditação, você dá... No trânsito mesmo, você está indo para algum lugar, dá aquela respirada. A yoga me trouxe para esse espaço da meditação, né? Até quando eu vou no banheiro, você... Nossa, inala, exala e vai, sabe? Assim, essa pausa para você processar tudo o que está acontecendo com você, porque teu melhor amigo está aqui, ó. Teu corpo, né? E como é que foi a tua passagem da pedagogia para o yoga? Foi o primeiro yoga que veio na tua vida? Não, primeiro foi a pedagogia, né? Não, eu digo em relação à meditação. 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 Eu colocava as crianças para meditar, eu dava aula no Bom Jesus, São José dos Pinhais, né? Então, eu colocava as crianças para meditar 15 minutos antes de terminar as aulas. E não era bem meditação, era uma conexão ali. Crianças, vamos relaxar enquanto os pais não chegam ali. E aquele processo. Então, vamos agora, abaixa a cabecinha, respira. E tem sempre aquela criança que quer, né? Não tem como controlar. Falei, olha só, todos os amigos estão, né? Sentadinho, vamos sentar. Quer meditar em pé? Medita em pé. Fechava o olho e ficava assim. Eu lembro tão bem da carinha de cada um deles. E daí ficavam
15 minutos antes dos pais irem buscar. Quando os pais chegavam, eles estavam todos sentadinhos, né? Desacelerados, porque eles ficam, né? Eram crianças de 4 anos. E não vem me dizer que não consigo controlar. Conseguia. Ali me levou para um processo de ver o humano, né? Tipo, eu consigo, né? Eu consigo dominar essas crianças. Eu consigo conversar com elas sem precisar gritar, né? Porque o que a gente vê é muitas professoras saindo, deixa a gente enlouquecidos, né? Então eu consigo dar essa pausa para eles. E depois de um tempo, eles pediam para ter essa pausa. Era lindo de ver. E daí você começa a virar uma chavinha. Eu preciso dessa chave, eu preciso dessa virada também, eu preciso desse tempo que eles estão levando para eles. Você quer aprender uma coisa em relação ao tempo, em relação à meditação? Olha para uma criança. Elas respeitam exatamente o tempo delas. Se a gente começar a prestar atenção nelas, ali, né? Quando elas estão conversando com você, o que elas fazem? Olha para mim, pai. Olha para mim. Né? Te puxa a cabeça. Olha o que eu fiz. Ó, sabe assim? É o tempo. É o aqui e agora. É o que a tua meditação vai trazer. Lá em casa são 4, é difícil. Pega uma como foco. E eles adotaram... E são tudo diferente, né? Eles adotaram o modelo da escola, que é o de levantar a mão. Então você tá almoçando e um deles está conversando com a mãe, o outro já coloca a mão, você já tem que anotar ali que ele é o próximo. Daí, se eu resolvo falar alguma coisa, pai, era a minha vez agora. Que bonitinho. Então, ergue a mão, né? Ergue a mão. Ergue a mão. Muito engraçado. Mas você tratava como meditação quando falava com as crianças? Não como meditação. Um descanso? Né? Era um descanso, aquela pausa. Hoje eu faço mentorias e o que eu mais busco é essa pausa, esse encontro. É o encontro com o divino. E eu lembro ainda que eu fazia orações com eles. A gente fazia orações com eles. Então, falava, conversa com o teu Deus, conversa, sabe, assim, eu ia... E eu sempre falo na minha mentoria isso. Tem uma pausa para você, um tempo para você com o teu divino. Seja lá o que você acredita. Mas respira ali, conversa com ele. Pergunta para ele. Pergunta para o universo, pergunta para o Criador, pergunta o que está passando com você. Conversa. Você não está sozinho, né? Eu coloco a mão no peito, fecho os olhos, pergunto, Criador de tudo que é, né? De quem é esse sentimento que eu estou sentindo? Às vezes o sentimento não é teu, né? Eu ontem mesmo estava falando isso. Às vezes o sentimento não é teu. Você só está carregando o peso de outras pessoas. Então, Criador de tudo que é, de quem é esse sentimento, de quem é essa raiva? Devolvo ao remetente com consciência anexada, né? Não é minha. Não que eu esteja devolvendo para ele e ele vá se virar, né? Com essa raiva, não. Mas que ele saiba o que fazer com ela. Não, na verdade, assim, quando eu falo devolvo ao remetente com consciência, que já está resolvido, né? Tipo, tá tudo bem, mas deixa eu livre desse sentimento. E as pessoas, às vezes, nos influenciam também, né? Às vezes você que tá calmo, tranquilo, não acontece isso. Chega alguém muito pilhado e deixa você naquela... E aí você se Aí eu vou te trazer de novo para meditação, Van, porque a meditação vai te trazer para esse espaço. Para esse, caraca, eu não estava respirando. Meu Deus, essa menina está muito agitada, peraí. Calma. E quando a pessoa sai do lugar, você pensa, ufa, que muvucão que ela fez aqui. E não vou dizer que eu sou serena assim, não, João, você não pensa que eu sou assim desse jeito, não. Eu sou bem, né, e ainda falam pra mim, sabe por que a Paty não bebe? Porque já sabe, né, o estrago já é assim, sem não beber. Precisa. Não precisa. É exatamente isso, não precisa, porque senão... A Vanusa tá muito quieta. A Vanusa levou muito a sério o que o nosso Gustavo falou aqui. É que como eu conheço bem a Paty, eu tô deixando vocês conversarem mais. Vanusa fora do ar.
Vanusa, volta! A Vanusa tá fora do ar. No programa. Mas olha só, Paty, vamos lá, já que ele, né? Me cutucou. Não, começa a sentir falta. Ah, é? Paty, me fala o seguinte, como é que é essa transição toda, né? Daí você percebeu que você precisava desse momento, foi atrás da meditação e depois foi para o yoga, porque no yoga também tem um momento meditativo. No yoga, a meditação é o tempo todo, né? Você com o teu corpo e tua respiração, né? Não sei se o João já praticou yoga ou não. Sim, pratico pelo menos uma vez por semana. Agora eu tô meio paradão, mas eu tive uma lesão no tornozelo e a yoga... Tem que pegar mais leve. Eu nunca... olha, lesão no tornozelo, não queira ter uma, porque é um lugar que você não consegue fazer nada, é muito difícil. É uma parte superior do corpo e alguns exercícios aí, como natação, então tive que dar uma parada. Mas eu acho fantástico porque a concentração... Aliás, não só na yoga, a concentração ela é muito intensa, isso nos leva a uma certa meditação, não sei se estou certo ou errado, é um processo meditativo, assim como também a natação dentro da água. Exatamente. Eu estou lá contando respiração, batendo, principalmente quando eu estou sozinho. Quantas vezes eu vou levantar o braço ali para respirar? Corrigindo, né, meu movimento, a corrida. Também é uma forma de meditar. Eu medito muito, assim, eu acredito que esteja meditando. Eu conheço pouco sobre meditação, gostaria até de aprender mais aqui com você, né, do que é, porque a gente... Eu tento também, tem esses aplicativos de 5 minutos, você medita, para meditar, para pensar, quer tentar empurrar os pensamentos para fora, enfim, várias orientações que a gente recebe, mas a gente não sabe o que é o certo e o que é o errado. Não existe um certo e um errado, né, na meditação, até porque tem várias formas de meditar. Então, a gente já baixa as barreiras em relação ao certo ou errado. Por exemplo, eu achava que quando a gente meditava, você tinha que não ouvir os sons ao redor, que você não podia ver algo. Hoje eu sei que pelo contrário, né? Tudo que eu observar com profundidade, com calma, eu estou nutrindo o meu estado meditativo e principalmente tendo a consciência da respiração e do corpo. Então, foi assim que eu aprendi a meditar e descobri os benefícios da meditação, né? Inclusive em relação às outras pessoas. Porque eu sempre fui muito explosiva. E depois da meditação eu melhorei muito, né? Porque aí você para, pensa, observa o outro. Já quando começa, o outro já começa numa provocação ou algo que eu sei que... Ou dizer algo que vai me irritar, eu já estou mais ligada. Exatamente, Exatamente. Você consegue ter esse espaço de tempo, porque é isso que a meditação vai te fazer. Esse espaço de tempo que tem tudo... peraí, antes de você estourar, antes de acontecer alguma coisa. Consegue refletir, né? Muito. E outra coisa que eu percebi foi, eu tinha uma dificuldade tão grande de respirar, que quando eu respirava fundo, os meus pés formigavam. Veja como a minha respiração era curta, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a meditar, isso acabou. E hoje, se eu percebo que eu estou entrando num estado de respirar curto demais, eu já... Opa, tá faltando meditação. Daí você conta lá o teu tempo, né? O que é confortável para você, né? Para um começo, você tem que respeitar o teu corpo, tua respiração, teu espaço. Às vezes o espaço que você tem não é propício para aquela meditação de 30 minutos, de 1 hora. Não fica 1 hora, tá, gente? Não cheguei a esse ponto. Como é que funciona essa evolução? Você falou que as pessoas vão aprimorando a sua capacidade de meditar e ficam mais tempo. A Vanusa trouxe um exemplo, inclusive, dos monges que eu acho que são tibetanos, né? Que eles vão pro alto da montanha, congelada, eles vão com os mantos molhados, sentam lá e eles são capazes de secar os mantos. Eles ficam horas lá. E eles produzem tanto calor que eles secam. Mas eles são profissionais, digamos, da meditação, né? É o controle, né? Autocontrole incrível. Porque a gente tem um controle da nossa mente também, né? Então você começa... E você sabe que muitas vezes, para mim, quando eu sinto para meditar, não é sempre que eu vou meditar aqueles 30 minutos, que é o máximo para mim.
Às vezes passa, mas enfim, quando eu fico nesse tempo, muitas vezes eu sinto e falo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é para mim. Não é para mim. E eu respeito esse lado. Sai dali, vou respirar, outro dia eu vou meditar. Ou achar outras formas de meditar. Meditando, tem a meditação com outra pessoa falando, guiada. Né? A guiada. Ou você se concentra na tua respiração, inala, exala, inala, exala. Daqui a pouco você esqueceu o teu inala e exala, você já tá com o teu pensamento, pega uma nuvem, pega outra nuvem, não, peraí. Volta. Deixa aí, volta pra minha respiração, volta pro aqui e agora. É o aqui e agora, né? Um ambiente pesado, carregado, energia, você acredita muito, que existe? Muito. Não só acredito. A gente sente, mas será que é uma intuição? Eu fico pensando às vezes, né? Será que é só comigo? Engraçado que outro dia eu fui em um lugar, era um comércio aqui, o dono queria me vender esse ponto comercial, e eu entrei no lugar, eu não vi a hora de sair de lá de dentro. Pesado, carregado. Né? E eu falei, olha, eu posso até comprar os equipamentos, as coisas que estão aqui dentro, montar em outro lugar, que não vai valer a pena para mim, mas nada vai dar certo nesse ponto. E o ponto tinha sido uma boate. Então eu imagino que muita coisa pesada deve ter acontecido lá dentro, que deixou aquele ambiente carregado. E depois, alguns dias, eu conversei com uma das pessoas que, na verdade, eles fecharam, essa menina foi mandada embora, ela estava buscando emprego. Uhum. E eu falei com ela, olha, aquele ponto, eu senti uma energia tão pesada lá dentro. Ela falou, eu também, eu trabalhei lá e eu sentia isso. Eu falei, sério mesmo? Porque eu queria saber de você, porque eu senti, e ela também... Isso existe, né? O meu filho, o Enzo, ele tem muito disso. Nossa, que ambiente carregado. Porque a gente é uma esponjinha, né, João? Tipo, tem pessoas que são mais sensíveis para isso, que sentem. Você está vibrando numa frequência, né? E se você entra num ambiente que a frequência é outra, você sente o impacto na hora. Ainda mais se for uma frequência totalmente, né, ruim ou até muito mais elevada, né? Uhum. Se você está numa, né, mais ou menos, vamos dizer assim, e uma pessoa muito alegre, que isso? Mas né? sabe que isso? Eu tenho a impressão que, por exemplo, quando você está agitado e você entra num ambiente mais calmo, é mais fácil de lidar com isso. Rapaz, né? Né? É um pouco mais fácil do que o contrário, porque o contrário te provoca uma irritação, uma vontade de sair, pelo menos para mim é assim. Vontade de sair. Eu quando saí daquele lugar, eu fiquei assim, aliviado. Eu tenho uma história muito doida. Eu estava procurando casa uma época e tal, entrei nessa casa, na hora me deu uma dor de cabeça, um mal-estar e tal, eu falei, não, falei para a corretora, vamos embora, e tinha uma piscina imensa assim no fundo da casa, era o terreno do tamanho que eu queria, era enorme, enfim, aí fui embora, falei que não, a casa também não me agradou, mas aquela sensação foi muito ruim. Um tempo depois, fui jantar fora com meu marido num restaurante japonês, quem eu encontro? A professora do meu filho que morava naquele condomínio. E aí eu falei, poxa, não deu certo nenhuma casa lá do condomínio e tal, mas teve uma que eu entrei, até me senti mal, e depois saí de lá ainda com náusea e tal. Ela falou, qual a casa? Assim, assim. Eu falei, quando cheguei naquela piscina me deu até uma coisa, assim, eu fui embora. Eu falei, não, vamos embora. Ela falou assim, pois o dono estava limpando a piscina, teve um mal-estar e caiu, morreu afogado. Jura? Doido! E engraçado isso, porque assim, claro, pode ser uma coincidência, eu acho que os céticos, mais céticos vão achar várias coisas, mas eu tive aquela sensação era quase esmagamento, assim, era uma coisa muito ruim, muito pesada, e muito triste talvez, né? E eu não tenha sabido lidar com aquilo. Então, eu acho que todos nós, como você disse, vibramos, tudo aqui vibra tudo o tempo vibra, todo, né? E a gente acaba se encontrando ou se afastando, né, Paty? Isso acontece, esse negócio de você entrar na mesma frequência, como eu entro aqui, ou vocês vão entrar na mesma frequência que eu, vocês vão continuar ainda vibrando um pouco mais ou menos, né? Não, mas a gente vai estar equivalente, né? O Reiki me traz para essa mesma frequência, né? Então, peraí, vem cá. Vou te equilibrar aqui, vamos entrar, eu sou o canal, e a gente vai
vibrar na mesma frequência agora. A frequência do amor, né? Que a gente fala. Meu pai falava que um lugar que fosse renovado com pintura, com móveis, já era um processo que limpava esse, né, dava uma oxigenada no ambiente energeticamente. Daí ele tinha várias coisas que ele gostava, eu falei aqui já, ele gostava de colocar flores brancas, sal grosso, do Feng Shui também ele gostava, bonsai, plantas. E já tem isso na veia então, né? Já, muito, demais. Água. Sempre uma tigela de água que ele sempre tirava e renovava o vasinho de água. Isso que eu ia te perguntar. Eu estou numa estrutura como essa casa, por exemplo, ela tem que ser minha, não tem como ir para outro lugar. A gente tem como renovar, como tirar essa energia? Eu acredito, né? Eu falando, tem. Tem como eu comprei agora, eu falei para a Van, comprei uma casa recente também. E eu fui no negócio onde eu compro chá na Chai Art, fazendo propaganda. Mas eu fui comprar chá, daí as meninas falaram, você tem que benzer essa casa, viu, Paty? Essa coisa de benzer também, né? Daí ela falou assim, a energia lá era bem pesada, você tem que benzer essa casa, né? Daí eu falei assim, ok. Mas quando a gente entra, você já sente. E como eu já tenho isso em mim, eu já chego, né? No chocorei ali, sabe? No chocorei, vamos lá. O que é isso? Um benzimento? É o símbolo do reiki, né? Um dos símbolos de purificação do reiki. Então, eu já chego assim, né? Vamos, né? Ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra, né? Então, quando tá dando zica nas reformas ali na obra, porque também, tipo... Acontece, né? Então, eu vou lá, não, ajusta, harmoniza e equilibra. Ajusta, harmoniza e equilibra. Cada canto dessa casa aqui, vamos, né? E sabe aquela... Vera Verão? E ela fazia, né? E você sabe que tem um estudo sobre isso que eu tava lendo esses dias, posso até ver depois para vocês, de que você bater palma, estralar, sabe assim? Mover energia. Epa, que não. É exatamente o que ela fazia, né? Pra gente, ela girava. E tem várias outras maneiras a gente expulsar, né? A energia ruim. Trocar a energia ou vibrar em outra frequência, né? Através da música. Plantas, né? A aromaterapia, os florais de bar. Eu queria falar um pouquinho da aromaterapia, porque quando a gente entra em um ambiente cheiroso, e hoje em dia ele tem esses sprays, né? Que são... inclusive automáticos, o pessoal programa ali, solta um pouquinho de cheirinho. Quando você entra num lugar assim, você se sente melhor, não se sente? Total. Agora, eu imagino que existam plantas, ervas, incensos. Porque, João, eles também estão vibrando, né? Tem frequência ali. Eu estou na frequência total, né? Tudo é frequência. Se tudo é frequência e elas estão vibrando, e a pureza do que tem cada planta... Os frequenciais, eu não sei se vocês já ouviram falar da Physioquantic, né? Que eles têm. Eu já fiz tratamento. São maravilhosos, maravilhosos. E você acreditar também acho que faz muita parte, né, disso, desse processo todo de você entrar em contato e acreditar. É a intenção que você coloca naquilo, a intenção, exatamente, né? Fran. Nossa. A intenção de você estar... De tudo que você vai fazer. Então, a minha intenção é boa... É necessário fazer isso agora e vamos mudar. Eu estou com a intenção de mudar esse ambiente. Eu estou com a intenção de levantar energia. Estou com a intenção... Olha lá. Quer ver a nossa Babi, que esteve aqui, né? Aí eu comprei uns incensos dela e lá em casa eu acendo, passo pela casa toda. Mas eu leio para que serve. Cada um tem né? Um propósito. Então, hoje passei o da luz na casa inteira e tal, num lugar onde eu trabalho. Aí tem o da concentração, às vezes eu acendo, deixo ali. Então, é muito da intenção. Eu também tive a intenção de me concentrar. Exato. Não é só a plantinha que está ali seca que vai porque queimar. Assim, e tem todo um estudo em cima da aromaterapia, em cima dos florais, porque assim, o alecrim vai te trazer concentração, né? E daí você vai pegar já o alecrim, seja a essência, seja o próprio alecrim seco para queimar, né? Fazer de incenso ele. Às vezes a gente complica demais, sabe? Às vezes as coisas estão ali da tua mão, né? Na tua mão para você fazer. Puxa, assim, ali no teu jardim, né? Então você, para que a água?
Tá ali, tá tudo na tua mão. E às vezes, eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho óleo, eu não tenho planta, eu não tenho... Mas você tem a água, gente. Tem que organizar isso, né? Você tem a tua intenção aqui. Daí não faz. Não faz. O kit chega daí não fica faz, lá numa prateleira da tua casa, você nunca usa. Então, as pessoas acham que... As pessoas, na verdade, buscam, né? Buscam muita informação, fala muito cacareco, né? Uhum. E às vezes você não precisa disso. Você só precisa de uma conexão ali, você e o teu divino e o teu... respira. Mas se você precisa de uma bengala... Sim. Traz essa bengala para perto de você, mas se reconhece que aqui tá. É mais ou menos quando você está cozinhando. Se você cozinhar com raiva, eu acho que você contamina aquele alimento. Para mim, exato, cozinhar é um ato de amor. Então, se eu vou cozinhar, eu tenho que me doar. Porque eu estou contaminando, né? De amor, ou estou preenchendo de amor aquela Você sabe aquela que eu aprendi comida. no Reiki também a abençoar nossa alimentação, né? Então, quando você está num lugar que você vai se servir no buffet, por exemplo, você serve lá a tua comida e tal, ali tá a comida, vai te nutrir, mas, enfim, mas coloca a tua energia ali. Ela vai nutrir além do teu corpo, nutrir a alma. Ai, que bonito isso. Agora, que lindo isso. Você falou um pouquinho dessa conexão que eu tenho com meu pai, com a história dele, e ele tomava muito cuidado, ele era muito fechado e se isolava demais também. A gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente passa a pensar, a julgar as pessoas. Será que esse cara aí que está cozinhando para mim não vai me trazer uma energia negativa? Será que a convivência com essas pessoas... A gente fica obcecado. Não vai me colocar em um astral negativo? Como lidar com isso, esse equilíbrio, né? Sem julgar, porque na verdade, se essa pessoa está com uma energia, você tem que ajudar mais ela, né, para ela se recuperar do que você fugir dela, senão você vai fazer o quê? Você vai isolar todas as pessoas. Se o teu convívio é diário, sim, né? Você tem que estar ajudando. Agora, se o teu convívio não é diário, você não precisa, né? A pessoa... Acredito que cada um tem seu processo. Mas você tem que fazer essa opção de se afastar dessas pessoas? Porque eu faço muitas vezes. Tem. E daí minha mulher fica brava comigo. Porque... Mas por quê? Daí como é que eu vou falar isso, por exemplo, né? Sério? Como é que você vai falar? Não, eu achei que ele tem uma energia. Esse cara não achei legal. Eu falo. Doido. Né? Ela vai falar, para. Daí, de repente, ela já acha que eu estou usando isso para não ter que lidar com certas pessoas, o que é uma boa estratégia. Mas eu falo, viu? Eu falo, quando realmente me incomoda, eu falo. Quando é assim, uma coisa que eu posso... o que às vezes eu percebo assim, alguém tirou no trânsito, tá? Tirou meu marido sério. Eu digo pra ele, pra que se irritar? Pensa, coitado, ele deve estar com algum problema, deve estar irritado. Eu sempre penso que quer ir no banheiro, né? Deixa as pessoas no banheiro, gente. Deixa ele passar. Quer dizer que as pessoas têm cometido alguns abusos. Essa coisa, eu tenho muito respeito aos trabalhadores, aos motoboys, mas eles têm, né, essa coisa, às vezes eles ficam brabos e dão um chute no teu espelho, te pegam de surpresa, te dão um susto e você meio que se perde ali, né? É perigoso isso. Às vezes você não sabe nem o que fez, né? Porque já aconteceu isso comigo também. E eu fiquei olhando e falei, mas eu nem sei o que eu fiz. O que eu fiz? Então, isso é só um exemplo, mas pode ocorrer em uma outra situação, né? De um cara estar mal-humorado mesmo e passar por você e dar uma ombrada e você acabar se perdendo, né? Ali. Esse controle, são várias atividades, meditação, yoga... que chega, né, a uma evolução, você chega a um estágio... Você sabe que no começo, quando você entra para esse mundo de terapias e tantas outras coisas, você fica meio obcecado, né? Então, você tá com um floralzinho, vem cá, deixa eu mudar a tua energia. Eu sou assim, João. Não pense que eu não sou assim até hoje, eu sou assim. Então, se eu tô com o meu floral aqui do lado, eu ia trazer, tá? Eu ia trazer. Aí, eu vou lá, então, vem cá, vamos passar o gelzinho, né? O gelzinho da Quântico, Vamos mudar essa frequência aí, vamos energizar, não sei o que. Sabe assim? Então você fica meio bitolado, né? Tipo, pô, gente, essa menina é doida. Hoje mesmo entrei na loja ali. Daí meu tio tava falando no celular ali e ele falou assim, que chegou a minha sobrinha e ela é toda dessa da yoga e meditação e tá benzendo o lugar. Mas que legal, a intenção é boa. Eu às vezes eu me cuido bastante. Então, espera aí, Patrícia,
Sabe assim, tem umas máscaras, né, Patrícia? Se segura. Sociedade, peraí, vamos ver. Sabe aquele Tzinho que tá passando a roupa da sociedade, assim? Peraí, Patrícia, põe a sua roupa aí, se controla, porque nem todo mundo... Não seja bicho grilo. Exatamente, porque senão a gente fica mesmo, João. A gente fica... Porque você começa a acreditar tanto, né? Não quero dizer que não acredite. Não, mas você quer que tudo faça sentido. Mas pelo teu Instagram, pela tua página... pelo teu estilo, você acha que as pessoas te enxergam como bicho grilo? Ah, muito. Muito. Nossa, mas também não me preocupo. Você sabe que desses tempos para cá, eu tenho me observado, né? Porque por um momento eu fui, né? Fui e me deixei. E daqui a pouco você volta. Opa, peraí. Para onde que eu tô indo? Mas espera aí, o que é o bicho grilo também? Esse bicho grilo pode não ser tão ruim. Não é ruim, mas você, o que acontece é que as pessoas... O diferente, o bicho grilo é o diferente. Não é isso, João, é que as pessoas às vezes esquecem daquilo que você falou, sabe? Tipo, eu vou me afastando do mundo real, e você vai se recolhendo. Né? Mas será que o bicho grilo não está se aproximando do mundo real? E são essas pessoas que estão distantes do mundo real? Na verdade, o que acontece? Eles falam, né? Eu também já falo muito que estamos na Matrix, né? Então, quando eles saem, não existe isso, né? Mas, enfim, vivem um mundo... Gente, eu não estou sabendo colocar aqui, mas como se fosse um mundo paralelo. E daí esquece que tem os seres humanos aqui, que vamos viver, vamos trabalhar, E muito eles falam assim, não... E que não estão em sintonia com aquilo que a gente está... O que é natural, cada pessoa é de um jeito. A gente viver o nosso dia a dia, do nosso trabalho, porque a pessoa anula o trabalho também. Tem isso, entendeu? Ah, sim. Mas difícil também, né? É entrar demais, sabe? Viver em comunidade ali, sabe? Aquele grupinho de pessoas ali, vamos dizer, não está errado. Se eles acreditam, tudo bem, entendeu? Mas eu não conseguiria. Mas você tem a obrigação de conviver com outras pessoas, você tem filhos, você tem pais que talvez não estejam na mesma sintonia com você. Eu não posso abandonar tudo. Isso, exato. E ir lá pro Pico do Marumbi, morar lá. Exato, dá vontade, né? Às vezes dá vontade, né? O que eu ia dizer é que mesmo essas pessoas que às vezes olham, a Paty é bicho grilo, a Paty está benzendo o lugar, quando alguma coisa aperta, pede... Paty, por favor. Manda reiki, por favor. Exato. O reiki pode ser mandado à distância, né, Pode, pode. E é exatamente isso, Van. É louco, porque as pessoas falam, criticam, te julgam, mas... Na hora do aperto? Exatamente. Nossa. Como a oração também, né? Rezar, igreja. Paty, você pode mandar um reiki? Paty, tem alguma frequência que eu posso, porque eu gosto de ouvir muita frequência pelo celular, tem alguma frequência que eu posso ouvir, porque eu posso elevar, porque eu tô zicada aqui, não sei o quê. Mas, gente, peraí. Né? Ajudo. Claro, porque a Vanusa me conhece. Feita, né? Aí como não tem volta já. Agora o único jeito de eu resolver isso vai ser ou com reza, ou com reiki, ou com benzimento. Paty. E não funciona assim. Eu ouvi uma neurocientista falando das frequências outro dia, achei bem bacana. Ela tem página, depois eu vou passar para você no Instagram. Mas o que ela dizia? Ela fala que realmente nós temos que ouvir frequências determinadas para reequilibrar o organismo e evitar as doenças ou curar. Foi o que a Cassiana fez, lembra que ela contou? E agir de acordo com essas frequências? Se comportar de acordo? Não tem ação. Ela vibra. Então, se você entra em contato, ela vai equilibrando no teu organismo aquilo que precisa ser... Reorganiza seu organismo. E ela vai... Que nem uma estação de rádio, né? Isso. Quando você vai mudando a estação de rádio... Até chegar na frequência na frequência que está cantando lá a música. Para você dançar de acordo com a música, vamos dizer. Exato. Só que tem isso. Às vezes você precisa tomar uma decisão, assinar um contrato. E tem momentos para isso? Tem. Quando você vai... frequência? Tem. Aí que eu falo. Aí é você com o teu divino. Então, parar... Né? Faz aquela perguntinha, sabe? Pergunta, tá ressoando comigo isso? Faz sentido para mim isso? Porque muitas vezes você tá no automático.
Ah, vou assinar, vou fazer, não sei. E daqui a pouco você para e fala assim, opa, não era isso. Mas você escutou? Você se escutou? Será que você estava presente? Ou você só estava? E foi no embalo? Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas tem alguma coisa aqui que eu não estou gostando, mas tudo bem, vamos fazer. Vai logo, né? Vamos fazer. Aí fez, depois dá uma eca, você pensa, e era justamente aquilo que estava incomodando, mas você não se escuta. A gente não se escuta. A tal da autoescuta, né? Vamos assinar amanhã? Daí amanhã acontece alguma coisa. Então, vamos ficar para amanhã também. Então, você começa a pensar daí, será que é para eu não assinar esse negócio? Será que é para eu me afastar dessa decisão? Mas isso tudo também pode ser um acaso, né? Claro. Mas o importante é refletir sobre. É parar e refletir e perguntar. Pergunta para você mesmo, né? Tá ressoando com o que eu penso? Com as minhas vontades? Intenções. Com quem eu sou? Com quem eu sou ou com quem eu estou agora no momento? Tá fazendo sentido isso para mim, para minha vida? A gente entra no automático e tá tudo bem entrar no automático. Mas é importante você se puxar de novo. Vem aqui, João. Deixa aqui. Fecha os olhos. Faz sentido para mim isso? Isso. Né? No Theta Healer, e se eu não me engano, não sei se é no Theta Healer, mas eles colocam a mão no peito e você tem aquela pergunta de sim ou não. Né? Então você fecha os olhos e pergunta, tá? Isso ressoa com a minha vontade? Então teu corpo vai para frente, né? Sim. Se for não, teu corpo vai para trás. Automaticamente? Automaticamente. Olha que legal. Vibra para trás, vai para frente, né? Por exemplo, e lá no curso que eu fiz com o Amit Gosman também, eles faziam com o braço, né? E se é sim, teu corpo vai, sabe assim? Se é não, prende, sabe assim, um exercício bem doido, mas que é tua alma falando através de você. Mas esse lance de bicho grilo que a gente falou um pouco aqui, eu marquei com um amigo meu de almoçar para falar de um assunto qualquer e marquei no Mahatma, um restaurante gourmet, é vegano, mas a comida é deliciosa. Maravilhoso. E um lugar agradável pra caramba, né? Tem umas mesas fora, assim, super legal. E eu marquei com ele lá. Ele não falou nada, marquei pelo WhatsApp. Eu cheguei dentro, comecei a conversar com ele, comecei a tomar um chá, uma salada. E ele, então, você me chamou aqui porque você está frequentando esses ambientes, né? Não está comendo carne, porque é o pessoal que vem aqui e tal. Falei, cara, eu vim aqui porque a comida é boa. Eu vim almoçar, cara. Colocou numa caixinha. Eu vim almoçar, cara. É super boa a comida daqui, comer? vai lá experimentar. Como é esse aqui? Né? Mas já começou a me... Então, você me chamou aqui. Se fosse assim, né? Eu tinha chamado ele para cooptar ele pro mundo dos bichos grilos. É muito engraçado, né? O cara tá acompanhando minha vida pelas redes sociais, sei lá, de repente o cara acha que eu tô mudando completamente, virando outra pessoa. Deus. Mas eu queria falar um pouquinho com você, antes da gente concluir a nossa conversa aqui, que está muito gostosa, sobre física quântica. Você fez um curso recentemente? Eu fiz a formação com o Amit Gosman, né? Que eles fazem todo ano. Daí teve a pandemia, eles deram uma parada, daí voltaram agora recente. Ano passado acho que voltaram já. E me corrija se eu estiver errado. É mais ou menos como a nossa cabeça contamina as células do corpo Exato. E existe um treinamento para isso, para esse detox, vamos dizer, essa limpeza? Não, na verdade, o que eles colocam? Eles falam exatamente das frequências, né? Eles falam das frequências e falam da forma de você pensar, de como isso interfere na tua vida e interfere na vida dos outros. Frequência de novo, né? Eu amo essa parte de frequência por isso, porque está envolvido nas palavras, envolvido nos gestos, envolvido em tudo. E o Amit Gosman, ele é a frequência do amor. Então, sabe aquela pessoa que foi muito engraçado, um caso que eu tive lá com ele, tinha uma amiga de quarto junto comigo. Eu não falo inglês. E o Amit estava passando pelo corredor e ele começou a falar inglês comigo. E eu olhei assim, e eu comecei a falar com ele. E a minha amiga olhou assim, você sabe falar inglês? Eu falei, não sei falar inglês. Tipo, ela me voltou, sabe assim, tipo, voltei Patrícia aqui. E eu olhei para ela e falei assim, cara, tipo, ele não precisa falar. Porque ele já está vibrando. E a gente já está entendendo pelo olhar
o que ele está falando ali, né? Ele fala muito, na física quântica, eles falam muito daquele estudo da fenda dupla, Sim. né? Que quando há um observador, né? Elas voltam a trabalhar no mesmo lugar, né? Então, o que eles falam? É de você pensar, muitos estudos de física quântica, de você pensar e co-criar aquilo que você deseja. E interessante, porque daí me remete àquela frase que eu amo, que eu já falei aqui várias vezes, que é de Buda, e que tem tudo a ver. Ó, o cara lá, 3.000, sei lá, quantos mil anos atrás, já dizia isso. Tudo que eu penso, eu crio, tudo que eu sinto, eu atraio, tudo que eu acredito torna-se realidade. Exato. E a física quântica hoje, isso. E a neurociência também, vem e demonstra que isso acontece. Apesar, sabe, Van, que ontem eu estava assistindo um vídeo e a menina meio que quis derrubar tudo isso. Aí eu faço uma isso é fácil, né? Compra um cartão da loteria, joga a tua energia, o teu pensamento positivo, não deu certo. Exato. Mas aí quantas pessoas estão fazendo isso também, né? Daí você concorre. E não é só isso. A concorrência é grande. Gente, a gente tem que pensar assim em pequenos objetivos para você, pequenas metas para você alcançar um grande objetivo. O que a física quântica nos coloca é assim, nós temos infinitas possibilidades para que isso que você deseja aconteça. Dessas infinitas possibilidades, nós, humanos, pensamos isso. A gente não enxerga. Então, não, nós não enxergamos. E a física quântica abre o nosso leque para que, tipo, relaxa. Se você quer, vai acontecer, cara. Sabe assim, tipo, né? O serzinho ali falando, relaxa. Como vai acontecer? Pouco importa. Vai acontecer. Mas você tem que ter foco. Você tem que ter foco. Tem que ter foco. Você tem que jogar para o universo aquilo que você realmente quer. E agir para. Porque não adianta só ficar esperando. Para e ter muita disciplina. Aí eu discordo. Eu acho que senão. Porque quando você quer. Não. Quando você quer. O que eu tenho aprendido. Quando você quer, não interessa o que vai acontecer. Quando você coloca esforço, demora para acontecer. Por isso que eu falo, relaxa. Sim, você pode relaxar, mas assim, você tem que criar o ambiente para que ele aconteça. Sim, porque senão não cai, é aquilo que eu sempre brinco, né? Não cai do céu, assim. Sim. Tudo que você espera. Você pode fazer um movimento, Van, mas que possa acelerar ou não o acontecido. Mas você tem que citar um exemplo, que talvez a gente esteja falando de coisas diferentes, por isso que uma coisa não está batendo com a outra, né? Ou o pensamento não está em sintonia. Assim, cite um exemplo do que seria essa... O acontece. Ou você não pode dizer, não sei. Não pode. Um exemplo de uma pessoa que estava pensando, que você conheceu, um case aí de alguém que isso ocorreu porque estava com um pensamento muito forte. Porque gostaria, pode ser uma recuperação de uma doença, pode ser... Eu mesma, né? Eu falo em cocriação, né? Eu falo assim, não, eu coloquei para mim que eu vou para Paris, ok? Vou para Paris. Então, vamos cocriar. Pensamento, imagens, nananana. Minha irmã chega, né? Fala assim, tá aqui, ó. Você vai para Paris. Eu fiz algum movimento? Não fiz. Eu só quis. Entendeu? Mas aí vem um dos parâmetros que a gente tem que cuidar, que é a ansiedade. Quando você coloca a ansiedade nesse teu querer, ou você bloqueia ou você atrasa. Né? E daí eu cocriei minha viagem, vibrei, A minha irmã, ela comprou um pacote. E esse pacote, eles faliu a empresa, enfim, dela... É como se o universo falasse assim, olha aqui, guarda tua ansiedade, volta. Entendeu? Eu falei, caraca, não vibra tanto assim, sabe? Tipo, não se empolga, não vai tanto. É aquilo que a Van fala, não se doa tanto, né? Mas o que relaxa, relaxa mas o que ela e está deixa. dizendo é o seguinte, eu quero fazer a maratona de Paris. Vai. Se eu não treinar, se não tiver ação, eu não vou conseguir fazer. Sim, daí você depende do teu corpo, entende? Você precisa do teu corpo para estar lá. Agora, se você vai só para assistir, você vai. Entendeu? Aí você precisa do teu corpo.
Isso me lembra um pouco aquela técnica dos mapas mentais, sabe? Que você coloca para a pessoa numa folha de papel, colocar os desejos dela ali. O que acontece? Todos os dias ela tem que colocar aquele mapa num lugar onde ela olhe todos os dias, mas olhe mesmo, não é só passar pela frente e não vir mais. Ela tem que olhar e tem que pegar o papel e tem que visualizar, etc. E isso, nos treinamentos, né, eles dizem que ajuda você a alcançar esses objetivos. Aí vem o meu lado prático e mais cético, né? Eu creio nisso porque aí a pessoa começa, digamos que seja comprar um carro. É o quadro dos sonhos, né? Começa a economizar um pouquinho mais, começa a procurar ofertas e meios de pagamento que possibilitem a ela comprar. Então, eu creio que aí é onde você... O movimento que você quer fazer. É a ação. É aí que eu acho que entra a sua ação. Entendeu? Você começa a agir... Pequenos gestos. Sim, até mesmo procurar... Né? Até mesmo procurar o carro dos teus sonhos, olhar e e sentir. Entender que às vezes você não vai dar o primeiro passo pro carro lá, uma Hummer, que o meu sonho é ter uma Hummer. Que é um jipão, aí carésimo. Mas assim, às vezes vai começar com o jipinho, né? Então, acho que devagar, aí você vai fazendo movimentos para chegar lá na Olha, o dia que a Vanusa chegar aqui para fazer o programa de Hummer, eu vou falar, deu certo. Mas aí você cria, pelo amor de Deus, Vanusa, não faz isso cair agora. Cair sobre terra agora. Deu certo. Mas a Vanusa falou, e eu tenho salvo aqui, né? O quadro dos sonhos. Por quê? Porque a gente tem que ter, né? Tipo, é isso, né? Lembrar dos teus objetivos. Lembrar. Eu trabalho muito com arquétipos também, né? Os arquétipos são imagens que a gente traz a frequência dessas imagens pra gente agir. Sua vida. Paty, muito obrigado pela presença. Foi sensacional a nossa conversa aqui. Eu queria continuar. A gente também. A gente vai longe às vezes, né? Mas a gente tem horário. Tá bom. E você viu que a Vanusa tá diferente, né? Deu certo, viu? O nosso chefão aí deu uma enquadrada na turma aqui. Foi bonito, né? Ele já tinha dado uma enquadrada em mim, agora ele envolveu a Vanusa também. A gente deu uma pausa necessária para ele poder fazer eu acho que trabalho sim, dele. eu acho que sim. Porque a gente fala demais, né? A gente fala demais. Eu quero agradecer, gente. Vocês são o máximo, amei. Eu quero vir falar de outras coisas também. Opa! Sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. A hora que você quiser, tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando está em sintonia com essa frequência, não só do podcast do Mundo Real, mas como a tua frequência, a tua energia, o que você trouxe para nós aqui. Muito obrigado. E eu espero vocês. Estou inaugurando um novo espaço logo, vou passar para vocês também. Isso, para a gente até e deixar. Eu vou querer que vocês, não sei se é longe agora, né? Vamos conhecer. Mas vocês vão estar lá sim. Onde é que é? No Hour. No Hour. A gente vai para conhecer. Isso mesmo. Vamos com fazer prazer. Uma aula. Isso aí. O João não fez ainda, mas vamos... Uma aula delícia. de yoga? Yoga e meditação. Vamos te colocar Como é que é? É turma ou é uma aula individual? Eu ainda não fiz nenhuma aula nesse espaço. Então, eu não acredito que vá da turma. Então, vai dar umas 3 pessoas, no máximo. Mas legal. Ela faz individual. Mas é individual. A maioria é individual. Individual porque eu gosto de acompanhar, né, Wanda? Os processos dos alunos, que é mágico também. Joia, muito obrigado. Gratidão, Obrigada, gente. Paty. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.